Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar o meu primeiro Stories para vocês, atendendo a um pedido de vocês, espero que vocês gostem. No último dia 12, nessa semana, foi publicada finalmente a íntegra do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade número 6387 do Distrito Federal. Essa DI tinha por objeto a medida provisória 954, também de 2020, que dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações com o IBGE para fins de suporte à produção estatística oficial durante a pandemia de Covid-19. No julgamento, que não foi realizado agora, foi realizado no dia 7 de maio, o STF, por ampla maioria, 10-1, vencido na ocasião o ministro Marco Aurélio, suspendeu a eficácia da medida provisória e reconheceu o status constitucional da autodeterminação informacional, que significa basicamente o direito que todo indivíduo tem de controlar e proteger os próprios dados pessoais. Em várias passagens do acórdão do Supremo Tribunal Federal, a gente vê várias menções a uma decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão de 1983. Então, qual é a minha ideia aqui? A gente conversar um pouco sobre essa decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que inspirou a decisão do nosso tribunal. A Alemanha, para quem não conhece a sociedade alemã de perto, eles têm uma preocupação muito grande com a própria privacidade, com a proteção dos seus dados pessoais. Isso talvez tenha origem ali no nazismo, porque havia uma polícia de Estado, e também depois na Alemanha Oriental havia polícia de Estado que controlava a vida das pessoas. Então realmente eles têm uma preocupação muito grande. Não é à toa que a primeira lei que se tem conhecimento sobre privacidade, sobre proteção de dados pessoais, é uma lei alemã do estado de Hesse, que é uma lei de 1970. Em 1977, também na Alemanha, mas agora não uma lei estadual, sim uma lei nacional, foi editada a Lei de Proteção de Dados. Se eu não me engano, foi a primeira, se não foi a primeira, a segunda lei mundial sobre o tema. A primeira lei nacional alemã e talvez a primeira ou a segunda lei nacional sobre o tema. O que aconteceu? Em 82, houve a publicação de uma lei que organizava o censo. Nesse censo, nessa lei, estava disposto que cada cidadão deveria responder a 160 perguntas, que posteriormente seriam submetidas a um tratamento informatizado. Alguns pontos dessa lei eram muito polêmicos. Um primeiro ponto polêmico era a possibilidade de confrontação dos dados obtidos pelo censo com os dados dos registros públicos, ou seja, o Estado alemão poderia retificar os seus registros públicos de acordo com essas informações do censo. 2. A possibilidade de compartilhamento de dados com autoridades federais e estaduais. 3. A existência de uma elevada multa pecuniária para aqueles que não respondessem o questionário. E 4. A existência de mecanismos que davam uma certa vantagem para pessoas que denunciassem aqueles cidadãos que não tivessem preenchido o questionário. Em resumo, os dados que seriam coletados em princípio com finalidade estatística poderiam depois ser utilizados sem maiores controles para quaisquer outras atividades governamentais. A Lei Nacional de 77 não dava a garantia necessária aos dados pessoais. Inclusive, havia uma curiosa, interessante decisão de um tribunal administrativo de 1978 que reconhecia a prevalência das leis do censo sobre as leis de proteção de dados pessoais. Ou seja, de acordo com esse precedente, a lei do censo não era obrigada a obedecer essa lei, a Lei Nacional de Proteção de Dados. Essa questão foi levada ao Tribunal Constitucional Federal Alemão em 1983. E exemplo do que acontecia no caso brasileiro, que acontece no caso brasileiro, não havia na lei fundamental alemã um dispositivo específico que tratasse sobre proteção de dados pessoais. O Tribunal Constitucional Federal Alemão entendeu que, com a ajuda do processamento eletrônico, informações detalhadas de uma pessoa podem ser quase que ilimitadamente armazenadas, consultadas, combinadas, formando um quadro bem completo da personalidade, sem que a pessoa atingida possa controlar minimamente ou de forma suficiente a exatidão e o seu uso. Isso ampliava, de maneira até então desconhecida, as possibilidades de influência sobre o comportamento do indivíduo. Isso poderia gerar uma pressão psicológica no indivíduo muito grande. E a Corte teve como seus fundamentos as três pontos que até hoje são relevantes para a disciplina. 1. A diversidade de finalidades impedir que o cidadão conheça o uso efetivo dos seus dados. 2. A desmistificação da noção de que o tratamento de certos dados pessoais são irrelevantes.
para a defesa da privacidade. 3. Que o estágio de desenvolvimento da tecnologia utilizado para o processamento das informações é um fator determinante, é um fator importante para a tutela da privacidade e para a proteção dos dados pessoais. Então, inspirado no ideal kantiano da autonomia individual e ancorado no princípio da dignidade humana, previsto no artigo 2.1 da Lei Fundamental Alemã, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que os dados pessoais devem ser entendidos como verdadeiros elementos constitutivos da personalidade humana, de modo que qualquer decisão sobre o seu tratamento deve competir ao titular. Isso significa, objetivamente, que o indivíduo deve ter o poder de 1. Decidir sobre a divulgação e uso dos seus dados pessoais. 2. Decidir quando e dentro de quais limites os elementos da sua vida pessoal podem ser revelados. E 3. Ter o conhecimento sobre quem sabe e o que sabe sobre a sua pessoa e quando e em que ocasião. A decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão abriu o caminho para o desenvolvimento do Sistema Europeu de Proteção de Dados Pessoais, atualmente regido pelo GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e esse modelo inspirou o Brasil, o modelo brasileiro serviu de base para a criação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que acontece? Em síntese, não havia um dispositivo expresso na Constituição alemã que protegia os dados pessoais e o Tribunal Constitucional Federal Alemão, através de uma construção jurisprudencial, entendeu que, com base na dignidade da pessoa humana, a dimensão, a personalidade exigia também, a tutela da personalidade exigia a proteção exigia a proteção dos dados pessoais. O Supremo, então, quando ele reconhece a autodeterminação informacional, independentemente da previsão expressa no texto constitucional, ele dá um importante passo no desenvolvimento e na consolidação do sistema brasileiro de privacidade e de proteção de dados pessoais. Essa decisão veio em boa hora, é uma grande conquista e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.